Então, como diz ela, não faltam leis, não faltam planos, temos tudo. Por que existe essa cegueira social para as grandes desigualdades que nosso país enfrenta há décadas e que agora está acontecendo de forma dramática? 85% da população brasileira sofre, como disse Hermínia sábado passado, no nosso encontro de preparatório. Sofre. E essa cegueira social persiste. Nós do Conselho entendemos que a nossa missão é proteger o povo brasileiro. E se existem 25 milhões de moradias precárias e os planos diretores só pensam em ampliar a altura dos edifícios, é uma tarefa que a gente tem de melhorar pelo menos 14 milhões que têm necessidade de transformações edilícias e de manutenção constante. Enfrentamos hoje velhos e novos problemas. Desde 63, 88, temos planos, instrumentos e leis. Por que não aplicamos? Então, nós, no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, desde 2015, aplicamos no mínimo 2% do nosso orçamento em projetos de assistência técnica de habitação de interesse social, cuja lei é de 2008. A gente tem sensibilizado a população que eles têm direito a isso. A Constituição garante o direito a uma moradia digna. E isso não está acontecendo. Então, como é que a gente faz para cuidar de velhos e novos problemas? Problemas de combate ao racismo, que até parece que a consciência só está acontecendo hoje, necessidade de políticas identitárias e também combate às mudanças climáticas. Geração de emprego e renda e trabalho, crises climáticas que abalam o nosso país, além dos desbarrancamentos nas chuvas de verão. Estiagem e chuvas no Rio Grande do Sul, seca na Amazônia. Como proceder? Precisamos de uma política nacional de artista para recuperar um velho problema. Mas precisamos de projetos e ação no lugar de planos e leis, como o caso do Plano de São Paulo, que nem trata das mudanças climáticas. O Plano Diretor de São Paulo só trata de coeficiente de aproveitamento. Voz e visibilidade aos movimentos sociais pela reforma urbana. Vamos reconstruir nosso país com nós, que estamos discutindo há 60 anos e que não estamos tendo voz e visibilidade. É isso que esse seminário está fazendo, gente. Palavras de ordem, documento, o que for, para a gente conseguir ter espaço na reconstrução do nosso país. Vamos juntos, gente. Vamos juntos. Muito interessante sábado, gente, porque a gente nota algumas coisas já estão em andamento. Mas eu acho que a gente precisa assim mesmo ficar muito alerta, olhar o passado para ver o que funcionou e o que não funcionou e para inovar, não é? Principalmente com essa moçada que está vindo aí, né? Eu vou falar muito pouco tempo. Eu preparei, Pedro Rossi me ajudou, um texto, porque eu fui lá, eu sou professora, né, gente? Não consigo falar muito sem preparar, né? E quando eu soube que eu vinha aqui falar para os colegas no sábado, eu fiz um texto e um PowerPoint compridíssimo, né? Porque eu fui lá para trás. Com a idade que eu estou, né, estou quase chegando nos 80 aí, eu preciso... a gente não tem essa coisa de futuro, de energia para se preparar para um novo momento, mas a gente tem um passado, isso eu estou descobrindo agora. E é muito interessante.
interessante olhar para o passado. Tudo isso que foi falado aqui, eu vivi. E eu vivi na luta, nas primeiras lutas da reforma urbana. Eu não estava no Quitandinha. Aliás, eu conheço o Zé Afonso da Silva, que é um jurista, até hoje está vivo, e eu tinha muita vontade de convidá-lo para vir nesse seminário, né? Mas ele não está aceitando convites facilmente. A gente já fez um para ele e ele não foi lá no evento do BR Cidades, né? Bom, mas, então, olhando para trás, como eu faço essa coisa que já virou uma brincadeira, não faltam planos, não faltam leis, e me preocupou muito, eu falei, não, nesse seminário nós temos que entender que lei apenas não basta, que existe, hoje eu estava conversando com o Bahia, né, existe uma distância entre lei e realidade no Brasil. Eu tenho usado muito os intérpretes do Brasil, né? Sérgio Buarque de Holanda, Florestan Fernandes, Roberto Schwartz, que vale a pena ler esse povo todo, para lembrar a distância entre retórica e a prática, né? O que o Vilaça sempre lembra é o plano discurso, não é? Que é o plano diretor. Essa ruptura entre o que é um aparato institucional e o que é a realidade desse apartheid territorial que a gente vive nas cidades brasileiras. E não esquecer que a lei ela tem um papel que é absoluta, é um ardil. A lei separa a desigualdade no Brasil. Por quê? Porque grande parte das cidades brasileiras, e agora olhando o que está acontecendo no norte, né, que agora é o lugar onde mais cresce as cidades, não é? Grande parte das nossas cidades é formada por gente que não é que ela não tem o direito à moradia, não tem o direito à moradia legal, que impede o despejo. O acesso ao registro no cartório, eu vou lembrar que essa questão do nó da terra foi vista em 63 e não está resolvida até hoje, ela divide a sociedade brasileira. Por quê? E eu sempre lembro, eu orientei o doutorado do Joaquim de Brito da Costa Neto, vocês conseguem lá uma coisa maravilhosa, a gente sempre aprende muito, né, com os orientandos, né? E ele mostra que tem terra, ele era do Instituto Florestal, tem terra em Parque Estadual Paulista que foi desapropriada 4 vezes porque tinha 4 registros sobre o mesmo pedaço de terra. E o Pará, a FAPESP publicou uma pesquisa que as terras registradas do Pará são equivalentes a 2 vezes o território do Pará. Então, esse é o Brasil legal. E o Brasil real, que a gente está começando a trabalhar com ele nas escolas de arquitetura, né, Lisa? Onde está a Lisa? A gente está agora com obrigatoriedade de trabalho de extensão nas faculdades de arquitetura. Finalmente, né, nós que somos modernistas para 15% da população, finalmente nós vamos começar a chegar na realidade onde está a nossa população, né? Além, evidentemente, das pretas e pretos, eu quero lembrar as mulheres chefes de família nessa condição de apartheid, né? Bom, o Seminário da Reforma Urbana, gente, ele foi muito institucional, né? Qual era o momento? O Brasil e a América Latina, Cuba, né, estavam vivendo um momento que parecia que a gente ia caminhar para uma independência, né, para uma emancipação em relação ao imperialismo, né, dominante. E o Brasil, não vamos nos esquecer
ele estava no momento, na década de 60, que a população passou predominantemente de rural para urbana. O Brasil estava se urbanizando a uma velocidade que a gente vê, né? Começa o século com 10% da população nas cidades, acaba o século com mais de 80% da população nas cidades, uma velocidade incrível que alimentava o processo de industrialização. E o Brasil crescia nesse período 7% ao ano, o PIB brasileiro. O Celso Furtado mostra isso, né? Quer dizer, parecia que a gente ia caminhar para um primeiro mundo, né? E o que aconteceu? Não foi o elemento que segurou tudo isso, não foi interno. Nós temos esses elementos internos, né? Mais de 3 séculos de colonialismo, mais de 3 séculos de escravidão, mais de 3 séculos de agroexportação, agora voltamos à cena, e patriarcalismo e patrimonialismo. As nossas raízes são muito pesadas, mas essa mudança veio especialmente de uma revisão do imperialismo, da dependência. Nós estamos numa nova forma de dependência, como a financiarização dos aglomerados. E isso trouxe, a gente reconquistou a democracia em 85, e isso trouxe o neoliberalismo, traz tantas mudanças que vão desde a subjetividade, de marcar o individualismo como uma coisa fundamental, até política, econômica, sociedade, não é? Nós vemos aí um retorno da hegemonia da língua inglesa entre nós, né? Então, essas questões, elas, apesar de que agora nós estamos atravessando um período de mudanças drásticas, nós não sabemos para onde nós vamos, porque é o capitalismo que está em crise, né? Uma geopolítica, né? Bom, e isso traz, então, um novo momento, mas a partir de um certo momento, nós podemos dizer 2013, né? Fica claro essa mudança na sociedade, que começa, David Harvey fala 1972, né? Mas para nós é 80 em diante. Nós crescemos muito, a indústria cresceu muito, mas nós nos desindustrializamos a partir de 1980. O que eu quero chamar a atenção aqui é que as nossas cidades nunca deixaram de ser desiguais, nesse período todo. É interessante, as conquistas do lulismo são impressionantes. E o muito também investido, né, mais de 800 bilhões em infraestrutura e moradia, mas a desigualdade não diminuiu. Nós precisamos colocar as cidades na agenda política nacional, minha gente. Não só para inventar novas leis, novos planos, mas para torná-los realidade. O Estatuto da Cidade foi aplicado, a Rosana Adenaude, eu não sei se o Adalto estava junto, fez uma pesquisa mostrando, há 10 anos atrás, que 5 cidades tinham aplicado o Estatuto da Cidade no Brasil. Ele foi festejado na ONU. É uma lei avançadíssima. Não é aplicado. Nem a Constituição de 88, que garantiu tantos direitos, não são aplicados. E ao pobre resta o quê, gente? Ao pobre é maioria da população em certas regiões do Brasil. Uma autoconstrução, produzindo a não cidade, produzindo áreas de risco, produzindo a cidade sem Estado, vou falar assim. Aí um dia me falaram,
Mas e a polícia entra assim? A polícia é o Estado que chega, mas não é só a polícia. A política do favor também é universal. A política da troca. Então, nós temos que olhar esses 60 anos. Eu fiz uma relação que eu cansei o pessoal lá de sábado, né? Eu fui lá em 63, a partir de 63, o que foi criado de organismo federal sobre a política urbana. Vocês não acreditam, não vai dar tempo de eu ler, porque é muito comprida. Ó, começa, o seminário de 63, ele inspirou ditadura e democracia. Ele inspirou tanto o regime militar como a Constituição de 88. Vocês terem uma ideia. E a ditadura fez o quê? Vejam, se a gente fizesse uma proposta agora, criação de um organismo nacional de produção da habitação, de um organismo de financiamento da habitação, sistema nacional de promoção da habitação social, isso tudo já existiu na ditadura, sabiam? BNH, SFH, Coabs, era um sistema. Aí vamos lá para o segundo ciclo, que é o ciclo do lulismo, não é? Como chama o Singer. Não teve o sistema, não teve as Coabs. A ditadura foi... Olha, eu estou falando isso e vocês sabem que eu tive no governo, né? Desde até de antes da criação do Ministério. E não tivemos esse sistema, não é? As empreiteiras conseguiram dominar dessa vez do mesmo jeito, só que dessa vez mais ainda. Não é? Eu costumava, quando eu olhei o programa Minha Casa Minha Vida, 5 minutos, eu pensei, eu fiz o doutorado sobre o BNH, falei, gente, é o DNA do capital de construção, que está aí. E a gente falando em ordenação do uso e ocupação do solo, e não em produção da cidade, que tem na terra, na localização da terra, um preço. Então, tem muito dinheiro para o PAC, para Minha Casa Minha Vida, maravilha. Onde vai ser construído? E o que vai ser construído? Nós estamos olhando os indicadores sociais de exclusão, de raça, de renda. Nós estamos olhando isso? Para construir, ou nós vamos construir o urbanismo do espetáculo, como aconteceu no centro do Rio de Janeiro e no centro de agora em torno do Pinheiros, em São Paulo. Bom, deixa eu ver o que eu vou falar daqui, desse imenso... algumas reflexões sobre os 60 anos. Por que o período... Não, vamos pegar isso aqui. Por que planos diretores participativos, obrigatório nas cidades com mais de 20 mil habitantes, segundo o Estatuto da Cidade, não garantiu mudança significativa na desigualdade urbana? Quais as causas do declínio e esquecimento do ciclo virtuoso da política urbana implementada nas prefeituras municipais a partir dos anos 80? Nós fomos modelos para o mundo. Para o mundo, corredores de ônibus, urbanização de favela, orçamento participativo. Controlar o dinheiro é muito mais eficaz do que controlar a lei, minha gente. Do que controlar a lei, não. Do que propor lei que não é aplicada.
dinheiro público que o mercado imobiliário domina e faz o que quer com ele. Por que a plataforma de reforma urbana, que tinha a questão fundiária como central, foi derrotada em que pese a conquista do arcabouço avançado nesses 60 anos? Sobre a aplicação da legislação urbanística recentemente conquistada e ignorada, a aplicação da função social da propriedade da cidade, na mobilidade e prioridade aos pedestres. Vocês sabiam que a nossa Lei Federal da Mobilidade dá prioridade aos pedestres, ao transporte não motorizado e ao transporte coletivo? Não faltam leis. Uma das nossas propostas tem que ser implementação da lei. Bom, eu vou terminar, que pena, porque é muito privilégio estar falando para vocês, né? Vamos falar um pouco. Tá, não, agora só como diretriz, né? Eu estou com o IAB, o Quitandinha Mais 50, que eu não tinha visto. Olha como é que nós estamos desorganizados. Eu estou me culpando, obviamente, mais do que, né? Aí, a Nádia está mostrando aí. Olha só. Tem muita história do seminário do IAB aí, né? E, bom, eu acho, como é que a gente faz para sair do institucional? Olha, gente, eu não estou propondo nenhuma guerrilha, por favor. Só se for de ideias. Né? A experiência acho que essa mesa está mostrando aqui, a gente ainda não ouviu a Gisele, mas mostra que esse encontro de gerações é tudo de bom, sabe? É tudo de bom, porque a sociedade está mudando tão profundamente que nós não podemos deixar, nós temos que entregar o bastão. Mas os jovens também precisam, evidentemente, da nossa experiência. Né? A vida, ela nos prepara para muita coisa. Aliás, eu quero um tempinho para falar o seguinte. Às vezes a gente vê colegas brigando por querelas, agora nessa divisão do CAL, por exemplo, nas regiões. Completamente absurdo. E a nossa maturidade nos diz que tem coisas mais importantes, gente. Sabe? Nós fizemos, eu participei da equipe de transição e eu quero dizer para vocês, eu não quero mais ir para o aparelho do Estado, acho que eu já sofri o suficiente. Eu sinto, não sei se vocês conhecem o mito de Sísifo, que é aquele da mitologia grega, ele vai, carrega a pedra, põe lá em cima, a pedra cai. Ele vai, carrega a pedra, põe lá em cima, a pedra cai. Né? A pedra ficou lá em cima quando eu estive na Prefeitura de São Paulo, no governo Erundina, mas há um esquecimento dessa experiência. Há uma invisibilidade da realidade brasileira. Não é? E nós precisamos sair do discurso. Olha a direita como ela está muito mais envolvida com a ação do que nós. Nós estamos fazendo live demais, reunião demais, encontro demais. Pouca prática, professor. Isso. Pouca prática. Exatamente, pouca ação. Sabe? Às vezes tem prática, viu? Mas nem é a necessária. Pouca ação. Né? Então, a militância, o que nós temos de novo? Uma juventude que não viveu a ditadura. Quanto foi duro. Alguns de nós aqui viveu, né? E essa luta antirracista nunca na história do Brasil foi tão importante. E a luta de gênero, aliás, nós estamos aqui, temos que festejar, né?
É claro, eu acho que o capitalismo também nunca viveu uma crise global como nós estamos vendo e nós precisamos entender que a mudança vem e nós temos que agir. Ela está vindo, aliás, não é que ela vem, não é? Como é que a Nádia fala? Essa ignorância, não sei o que, cognitivo, né? Que essa máquina, o pessoal está dando risada, mas essa máquina infernal aqui está promovendo, né? Precisa ser combatida. E eu queria terminar dizendo que eu tenho dúvida sobre... Eu já participei de muita coisa, a emenda na Constituição Federal, eu fui escolhida com muito orgulho para defender, né? Eu tenho dúvidas sobre a gente defender propostas holísticas. Vamos mudar o Brasil, fazer um plano para o Brasil. Cada região que é diferente deve ter uma cidade, uma proposta diferente, etc. Tudo certo. Mas eu tenho dúvidas se a gente não devia ter alguma proposta estratégica no território. E eu tenho, assim, um verdadeiro encantamento por uma proposta que é um equipamento nas periferias para cada 20.000 habitantes, um equipamento de boa arquitetura, educação em tempo integral, com 3 refeições por dia e acompanhado de cultura, arte e esporte. Eu tenho pensado, gente, o Adalto apresentou os mapas do crime organizado no Rio de Janeiro, milícia, pentecostalismo, 40%, é isso, né, Adalto? Da cidade, da região metropolitana. Da região metropolitana está sob o comando de forças que não são do Estado. 40%. Nós não vamos resolver isso com propostinha bonitinha no papel. Sabe? Eu penso que nós precisamos salvar uma geração do domínio do tráfico. Nós precisamos salvar uma geração de crianças e adolescentes que devem ter sua potencialidade desenvolvida, tem direito. Olha lá o Mãe Luísa lá em Natal. A moçada está ganhando medalha em competições esportivas, em competições escolares. E tem lá aquela orquestra... Oi? Lembrando meu tempo de subversão aqui no Centro-Oeste com o Onestino, Pedro Wilson, nós precisamos arrombar a Caixa Econômica Federal que fica exigindo minúsculas coisas, os projetos dos movimentos sociais não passam, porque tem que ter isso, tem aquilo outro. Mas as grandes companhias imobiliárias têm cadastro, então pode pegar o dinheiro. Nós pegamos o pó. Eu vou acabar. Agora, nós precisamos construir, foi bom você interromper, a unidade, por favor. Se alguém olhar feio e te criticar quando você fala, ligue o... Mas não desista. Não desista. Se possível, acolha, como a Maria Elisa faz. Acolha a pessoa. Tem uma nova teoria do trauma na primeira infância, que é maravilhosa sobre o trauma. Acolha, as pessoas têm trauma. E elas podem mudar. Vamos junto, companheiro? Essas reuniões presenciais ganharam outra mágica, né? Uma coisa... Gente, desculpem, alguns anos atrás eu chamaria de babaca a minha lembrança, mas o que nos reúne é o amor. É impressionante. Cada coisa bonita que a gente ouviu aqui hoje.
não é? Bom, eu queria lembrar o seguinte, eu falei das novidades que são o antirracismo e a política de gênero, né? Mas eu esqueci dos indígenas, o que é um absurdo, né? Então, e além disso, a questão climática que pode colocar a humanidade em risco, né? Não é brincadeira o que está acontecendo, né? Então, nós temos realmente algumas coisas a comemorar. Eu tenho muita dificuldade, mas eu acho que vocês não têm que levar isso em consideração, em achar que mais um plano diretor, mais um órgão de governo, por exemplo, quando falaram, vamos recriar o Ministério das Cidades, eu não achei que, puxa, vai resolver o problema. Não é? Nossa, eu entrei numa depressão quando o Ministério das Cidades foi entregue para o PP, que vocês imaginem, né? O Olívio foi demitido e me pediram para ficar. Falei, mas como? Eu não gosto de burocracia, quero ver mudança, não é? Então, eu acho importante a gente estar olhando para a institucionalidade, mas acho fundamental o que muita gente aqui falou hoje, a gente olhar para a organização social capilarizada no território. Isso mesmo. Né? Acho que a invisibilidade da realidade no Brasil, por que no Brasil a gente fica discutindo firula em lei de uso e ocupação do solo, e sendo que às vezes essa firula só interessa o mercado imobiliário, que depois nem vai cumprir, né? E a gente não resolve o problema do apartheid, da desigualdade, né, da subcidadania, porque existe algo por trás que, além da nossa marcação histórica, né, que é a batalha das narrativas. Vocês já ouviram falar isso? Que é uma questão que os chineses estão trazendo para a gente aqui, o pessoal da China que atua com o MST, a batalha das narrativas. No Brasil, a comunicação, ela domina. A hegemonia no poder é dada pela comunicação. Eu não perco um jornal nacional. Todo mundo fala, mas por quê? Porque é a hegemonia. E é interessante que nos últimos meses eles estão... Não é? Oi? Menos direitão. Interessante, né? Mas, em direitos humanos tudo bem, mas direito à cidade, aí não. Aí nós estamos falando de capitais que financiam a mídia hegemônica. E aí, quem são esses capitais? Eu queria insistir nisso, porque a gente fala muito em uso e ocupação do solo, a gente fala muito em regulação do uso do solo e se afasta de uma visão marxista, desculpem trazer isso, que é a visão da produção do ambiente construído. E a produção envolve interesses do capital financeiro antes da financiarização, imagina agora, né? Do capital de construção, do capital de incorporação, dos proprietários de terra. Então, isso é poder. Eles comandam mais do que nunca as nossas cidades. Vocês sabem disso. E quando se discute plano diretor, não se discute como incluir a população expulsa da cidade. Né? Se discute a cidade do mercado. Bom, então, eu acho que disputa de narrativa quer dizer, cada um que está aqui
E a gente ouviu as pessoas, são pessoas que vivem, que compreendem, que lideram, têm a obrigação de escrever na mídia corporativa, se for possível. Sabe, nós precisamos sair da bolha. Nós precisamos falar com o povo brasileiro, né? Ampliar. Bom, a outra coisa é, quando alguém falou a educação é fundamental, né? A informação, vamos combater o analfabetismo urbanístico, e lembrou que, a Gisela lembrou que quando vai lá para a Zona Sul de São Paulo, eles falam, ela vinha aqui. De fato, em 74, um padre lá da Zona Sul de São Paulo me convidou, tinha um movimento de transporte, me convidou para ir falar com a população. E eu não saí de lá até, quando foi? Até perto de 2000, né? Nossa, o que eu aprendi é muita coisa, mas vocês sabem que lá, o que era muito legal, eu dava aula na FAO, né? E aí eu podia ver que a USP não tratava dessas coisas, não é? E as comunidades de base, elas estavam muito fortes. E dar aula para esse povo da periferia naquela época era a melhor coisa do mundo, gente. Era a melhor coisa do mundo, porque vinha o pessoal das comunidades de base com a visão paulofreiriana, né? E a igreja até tinha aquele tempo não existia PowerPoint, né? Era slides, né? E que era método. Como é que fala? Uma exposição elaborada pelo Paulo Freire, que chamava O Caminho do Povo de Deus. Ver, julgar e agir. Oi? Era o ver, julgar e agir. O título é dessa época, né? Claro, menina, que eu sou. A gente se encontrava ali, quando Heliópolis começou a se organizar, lembra disso? Sim. Então, tem muita gente aqui que é dessa época. Então, o que eu acho interessante eu acho também que o conhecimento liberta, repetindo lá o companheiro lá, né? Eu acho muito importante juntar os movimentos sociais com a universidade. Naquela período anterior, quando nós criamos a Conferência Municipal das Cidades, a Conferência Estadual, a Conferência Nacional e depois o Conselho Nacional das Cidades, eu achei que não íamos ter mais problemas, porque você tem uma organização que vem de baixo para cima e que, imagina, olha, confesso para vocês que eu já critiquei isso, né? Eu também. Mas o que eu vejo de muito Graças a Deus eu me libertei. É que o conhecimento da realidade precisa ser democratizado até na universidade, gente. Até na universidade. Muita gente vai fazer mestrado no exterior, vai fazer pesquisa no exterior e depois volta defendendo as ideias fora do lugar, como o Roberto Schwartz. Tá? Né? Porque, veja, não sou contra estudar o primeiro mundo, mas não pode depois trazer para cá, como é que chama, a cidade inteligente. A inovação. Sabe? Não dá para trazer diferente. E eu falei isso em muitos países do mundo. Sabe? A cidade do catálise da periferia é diferente da de vocês. Não tem... mas o Estatuto da Cidade é incrível, Brasil. Sabe a coisa que eles mais tinham inveja há 40 anos atrás? Era do movimento da reforma urbana. Eles falavam, o Brasil tem uma coisa que nenhum de nós tem. É um movimento nacional que conseguiu levar uma... Na Alemanha o pessoal falava isso.
E eu sinto que a gente deu uma regredida com a institucionalização das forças progressistas, não é? Mas nós temos uma tradição trazida pelo escravismo de ter o discurso distante da prática. Não é? Bom, rapidamente, eu acho que alguém falou aqui do problema da esfera institucional, está muito envolvida com corrupção, e ela consegue, muitas vezes, cooptar os nossos companheiros. Lá em São Paulo, realmente é notável como os nossos companheiros de movimento social, gente que eu conheci criança lá na Câmara Municipal, lá na periferia, eu não sei se vende. O fato é que muda, né? Então, é uma coisa muito grave. Vocês estão vendo como as pessoas estão desinformadas na hora de votar. E nós temos uma eleição no ano que vem. Fundamental para nós. Que a esquerda não está dando muita importância, mas a direita está se preparando muito para essa nova eleição. E eu não acredito em democracia que não passe pela capilaridade dos bairros, dos territórios. Não acredito. Sempre lembro das mulheres chefes de família, como uma companheira falou aqui. O que é o cotidiano de uma mulher chefe de família, gente? 30% da região metropolitana de São Paulo. Então, eu acho que a gente precisa voltar para o território e a realidade, né? Sobre, então, a produção do ambiente construído, plano diretor eu já tenho falado muito, eu defendo plano de ação, não é apenas um plano regulatório, é um plano que vai investir nos bairros de acordo com determinados critérios, e nós temos um mapa em São Paulo, né, Gisele, Karina, que mostra o que é a moradia dos negros e dos brancos em São Paulo. É uma verdadeira casa grande senzala no município. É impressionante isso. É impressionante, não é? E é pouco divulgado, né? Que foi feito pelo... Você quer falar, Cid? Não, é porque eles usam um termo muito novo, segregação geográfica, né? E aí, né, ninguém sabe o que é isso, né? É impressionante, uma coisa branca no centro, no centro de renda média e média alta, e uma cor negra circundando o centro branquinho, né? E nós temos que fazer esse mapa para cada município, viu, pessoal? Nós fizemos para a região metropolitana. Ótimo, ótimo. E aí vocês cruzam o valor do metro quadrado do imobiliário e a questão da mulher chefe de família, a questão dos negros e negras. Vocês vão ver como é importante esse conhecimento levar para as pessoas. Finalmente, eu sinto, eu fiquei até meio tocada, eu não consigo deixar de sofrer sem ver o sofrimento humano. Eu não consigo. Eu não sou religiosa, mas eu acho que nesse ponto eu sou cristã, né? É uma coisa... Então eu quero dizer para vocês, eu estava falando, né? Se houver alguma querela, não desistam, né? Mas acima de tudo, vamos buscar unidade acolhendo as pessoas. Desculpem esse papo de pastor evangélico. Não tem nada a ver. Mas eu fiquei muito feliz hoje aqui com vocês. Vamos
buscar a unidade, ampliar nosso movimento, não só o movimento de pobres e periférico, mas pegar as universidades, não é? Que muitas das quais usam dinheiro público para trazer para a gente realmente construir um Brasil com mais conhecimento, com mais luta e disputa de narrativa. O Brasil real. Muito obrigada.